Graça e paz, irmãos. Terça-feira, dia da nossa reunião de estudo bíblico em Itabirito. E é um prazer estar via os meios de comunicação, né, via as mídias sociais, tendo contato com vocês. Que Deus os abençoe, os guarde, os alegre, os anime nesse tempo de quarentena que estamos passando. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua boa mão, nos conduzindo nesse estudo e abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para termos consolo e consolo da tua parte. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a caminhar no Senhor, a entender tua palavra. E muito mais que isso, Senhor, a aplicá-la aos nossos dias. Nos fortalece, nos anima nesse tempo de quarentena. Sustenta, Senhor, as nossas mãos, para que não venhamos a vacilar, para que não venhamos a desviar, mas que antes, pelo contrário, venhamos a nos firmar no Senhor. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Nós temos estudado a Cristologia. E o nosso tema de hoje é Cristo e o Inferno. E o nosso texto base, né, é Isaías 53, verso 5, que diz assim o texto: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que nós queremos pontuar aqui é o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado em nosso lugar. Cristo e o inferno. Inferno no grego é Geena, uma tradução do hebreu que vem da palavra Vale do Imon. O Vale do Imon era uma região que ficava ao sudoeste do templo, em Jerusalém. Era o lugar onde se queimava todo o lixo da cidade, todo o lixo. Neste lugar, o fogo ardia constantemente. Então ele ficou aí, não é, como o inferno, o lugar onde o fogo arde constantemente, onde o lugar onde toda a impureza, todo o lixo é queimado. É deste lugar que vem a expressão figurativa, um lugar do castigo eterno de Deus, o inferno. Então, o inferno, biblicamente falando, é o lugar da condenação e da punição eterna de Deus. O texto de Isaías 53, 5 revela a transferência do castigo que viria sobre nós para Cristo. O castigo estava sobre ele. E o castigo que estava sobre ele, que viria sobre nós, era por causa da quebra da lei. O salário do pecado é a morte. O que é o pecado? É a quebra da lei, do mandamento de Deus. E o seu salário é a morte. A morte física, a nossa carne, a morte espiritual, a separação de Deus, e a morte eterna, como a condenação de Deus sobre o pecado. Jesus, ao receber o castigo de Deus em favor do seu povo, sofreu muito mais que a morte física. Ele sofreu a separação de Deus ali na cruz. Inferno é lugar da total separação de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Isso está lá em Mateus 27, 43, revelando a angústia, o sofrimento, a dor e o castigo sobre ele. E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o seu espírito. Morreu, cumprindo o salário por causa do pecado. Ele sofreu o castigo e sofreu a punição.
Por que estamos colocando isso aqui, introduzindo com esse tema, irmãos? Porque nós vamos precisar entender isso aqui. Esse castigo que vem sobre Jesus Cristo. Para entendermos Cristo e o inferno. Existe a crença de que o período em que Jesus esteve morto, ele desceu ao inferno. A minha pergunta é: Jesus desceu ao inferno? Você crê nisso? Você acredita nisso? Existe uma crença em nossos dias, e não só hoje, mas isso vem de antigamente, de que Jesus, quando esteve morto, desceu ao inferno. Há muitos crentes que acreditam que Jesus, quando morreu, foi ao inferno para mostrar sua vitória a Satanás. Isso é muito pregado. Isso é muito difundido em nosso meio. Mas a pergunta é: isso tem fundação bíblica? Jesus falou explicitamente de que iria fazer isso? Nós perguntamos, em cima dessa realidade, de que Jesus foi ao inferno mostrar para Satanás a sua vitória. Perguntamos, há base bíblica para afirmar que Jesus desceu ao inferno? Segunda pergunta, qual o propósito de Deus em enviar Jesus ao inferno, se o inferno é o local do pleno juízo de Deus e da separação total de quem está lá e de Deus? No nosso estudo de hoje, vamos responder essas perguntas seguindo as Escrituras. Primeiro, entendendo o credo apostólico, quando ele diz: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades. Isso aqui tá no nosso credo apostólico. Então, o primeiro ponto que vamos entender aqui, essa palavra Hades, desceu ao Hades, no credo apostólico. O que isso significa? Para não entendermos aqui que Jesus desceu ao inferno, apesar de que a palavra Hades também pode significar inferno. O fato é, descer ao Hades, literalmente, significa descer à sepultura. Então, Hades e sepultura é a mesma coisa. Hades e inferno podemos interpretar também como sendo a mesma palavra. Como o credo diz, morto e sepultado, desceu ao Hades, a sepultura, pois foi sepultado. O próprio credo está mostrando para a gente, está revelando para a gente que é uma repetição. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Isso é, foi sepultado. Outro fato no credo é a expressão desceu ao inferno, que Hades aqui e inferno também pode ter o mesmo significado, e também como sepultura. A expressão desceu ao inferno não se encontra em nenhuma versão primitiva do credo apostólico. O bispo Rufino de Aquileia introduziu na sua versão do credo apostólico a expressão desceu ao Hades. Então, por aqui a gente já começa a ver que foi um adendo, foi um acréscimo, mas isso não torna, ou isso não tira o valor do credo apostólico para os nossos dias. Por quê? Porque nós entendemos que Hades aqui também é sepultura, não é inferno. Então, o primeiro ponto é esse aqui, que quando nós pegamos o credo apostólico
e vemos a expressão desceu ao Hades, não está significando, não está dizendo, não está reafirmando que Jesus desceu ao inferno. Antes, pelo contrário, está dizendo que ele foi morto e sepultado. Ele desceu à sepultura, como realmente aconteceu. O segundo ponto do nosso estudo é nós entendermos algumas teses teológicas levantadas pela Igreja Católica, pela Igreja Luterana e pelas igrejas da Inglaterra. Vamos observar bem isso aqui a respeito de Jesus desceu ao inferno. O entendimento da Igreja Católica a respeito da expressão desceu ao Hades significa o seguinte: os católicos defendem que os santos do Antigo Testamento não estavam no inferno, mas também não estavam no céu, porque Jesus não havia consumado a obra da salvação. Eles estavam no limbus patrum. Após sua morte, Jesus foi ao limbus patrum, anunciou a sua vitória para aquelas almas e as conduziu ao céu. Então, isso aqui é uma tese da teologia católica romana, afirmando que Jesus desceu ao limbus patrum para completar a sua obra de salvação. O entendimento luterano defende que Jesus, após sua morte, foi ao inferno e proclamou sua vitória sobre Satanás e sobre todos os poderes das trevas e pronunciou a sentença de condenação sobre as forças malignas. Então a gente vê aqui que a Igreja Luterana, já é uma igreja pós-reforma, ela acredita, ela defende que Jesus realmente foi ao inferno para proclamar a sua vitória sobre Satanás e sobre todos os poderes malignos e decretar a sua condenação. O entendimento da igreja, das igrejas da Inglaterra, defende o seguinte: que Jesus desceu em espírito enquanto seu corpo permanecia na sepultura. Ele foi ao submundo e proclamou sua vitória e o plano de Deus através do Evangelho aos espíritos que estavam lá. Há muita confusão e heresia nesses entendimentos, quando confrontados com a verdade bíblica. Nós vamos refutar aqui, um por um, uma fundamentação bíblica. Refutando o entendimento católico de que Jesus foi ao inferno. Não há um só texto na Escritura fazendo referência ao limbus patros. Não existe isso na Escritura. Não existe. Existe a fundamentação bíblica de que Jesus foi imediatamente após sua morte ao paraíso. Lucas 23, 43. Ele disse ao ladrão que se arrependeu na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não foi ao limbus patrum, como a Igreja Católica defende. Refutando o entendimento luterano, não há um só texto que afirme categoricamente que Jesus foi ao inferno. Não existe, irmãos, na Bíblia. Um só texto. Mais uma vez, Lucas 23, 43. Estarás comigo no paraíso. Jesus levou o ladrão salvo consigo ao paraíso. Ele não foi ao inferno proclamar sua vitória para Satanás. É um entendimento completamente fora do contexto bíblico correto. Refutando o entendimento da Igreja da Inglaterra. Não há qualquer texto da Escritura que afirme que Jesus desceu em espírito ao inferno.
Lucas 23, 46. Olha o que Jesus diz aqui. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, irmãos, a gente começa a perceber, a gente começa a entender de que essas teses teológicas que defendem a ida de Jesus ao inferno não tem qualquer fundamentação bíblica. Nestas simples refutações, vemos que estes entendimentos, defendidos por essas instituições, não têm base bíblica, são heréticos. Eles carecem de uma melhor exegese e de uma melhor hermenêutica do texto para poder defender e para poder fundamentar suas teses. Porque qualquer pessoa que para um pouco, para refletir, para estudar as Escrituras com seriedade, com bons comentários, ele vai ver de cara que não há nenhuma fundamentação, nenhum texto que leve a esse entendimento de que Jesus foi ao inferno para decretar sua vitória ao diabo, pregar para quem está lá em prisão. Não existe isso. Isso são elucubrações de falta de um entendimento melhor das Escrituras. O nosso terceiro ponto. Esse aqui é um ponto mais demorado, porque nós vamos tratar de algumas passagens bíblicas que parecem apoiar a tese de que Jesus foi ao inferno. Agora veja só a colocação aqui. Parecem. O verbo parecer significa ter aparência de. Dá a interpretação que. Então, parece não traz a realidade do fato. Parecer não significa ser real. Então, algumas passagens bíblicas parecem apoiar a tese de que Jesus foi ao inferno. Parecem, mas se você parar com mais calma, com mais dedicação para o estudo, você vai observar que elas não estão dizendo isto. Vamos seguir aqui o texto. Os textos que vamos analisar são as palavras de Deus. Esse é o ponto. O texto ali é inspirado, é a palavra de Deus. As interpretações é que fazem parecer que esses textos afirmam que Jesus foi ao inferno. Então é bom que fique bem claro aqui essa diferença. O texto que nós vamos ver é inspirado, é bíblico, é verdade de Deus. O que não é verdade de Deus são as interpretações que nós vamos analisar aqui, que fazem desse texto. O problema não está no texto, mas numa exegese e numa hermenêutica fora do contexto bíblico. Quando eu falo, irmão, de contexto bíblico, eu não falo só do contexto do texto. Eu falo do contexto que vai de Gênesis a Apocalipse. O contexto da teologia bíblica dentro da passagem e dentro do livro que essa passagem foi escrita. Para termos um embasamento maior, mais firme, mais fundamentado na Escritura. Então não é só a questão do texto em si, dentro do livro que foi escrito, mas é a ampliação do entendimento a partir de uma teologia bíblica, aplicando aí a hermenêutica e a exegese. Primeiro texto, Atos 2, 27. Diz o seguinte texto. Isso aqui é Pedro pregando, após o Pentecostes. Não deixarás a minha alma na morte. A palavra morte aqui significa Hades, inferno. Pedro usa o Salmo 16:10 para revelar
que Jesus ressuscitou e não para dizer que ele foi ao inferno. Essa é a interpretação correta do texto. Minha alma, não deixarás minha alma na morte. Quer dizer, fala aqui de quê? Da ressurreição de Cristo. Não fala aqui que ele foi ao inferno. Esse aqui é o primeiro ponto. É o primeiro texto, que nós vemos logo de cara que não tem nenhuma fundamentação, e Pedro não está dizendo isso, nem o Salmo 16:10 está dizendo isso. Ele está aqui falando e revelando a ressurreição de Cristo. O segundo texto é Efésios 4, 8 e 9. Diz assim o texto: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Esse aqui é o texto. Nesse texto, a palavra Hades não aparece. Não aparece, irmãos. Não aparece aqui. Os verbos subir e descer fazem contraste entre a ascensão de Jesus e sua encarnação como homem. É interessante que esses verbos no grego são muito interessantes. O verbo subir é anabalo e o verbo descer é katabalo. Né? Então você percebe aí que há um contraste verbal para apontar duas realidades aqui. A primeira é a realidade de quê? Da encarnação de Cristo. Ele desceu. E a segunda realidade é que ele subiu após sua morte. Então, o que o texto está dizendo aqui, né, e revelando aqui, é um contraste entre a vinda de Jesus como homem e depois a sua ressurreição como homem. Quando subiu às alturas, aqui já é a sua ressurreição, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Claro, a cruz fez isso aqui. Ele trouxe o quê? A libertação do pecado do seu povo. E concedeu os dons. Crer, fé e por aí vai. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido? Quer dizer, ele só subiu porque veio e morreu aqui na terra. Então ele desceu às regiões inferiores, à sepultura. Então o texto fala aqui, irmãos, que a ressurreição de Jesus, né, ou a sua ascensão, tem origem em sua ressurreição após sua morte, após seu sepultamento. Fim de papo. Fim de papo. O terceiro texto é 1 Pedro 3, 18 e 20. Esse é um texto mais complicado, mas também é que a gente pode chegar, a própria Escritura vai trazer a dedução e apontar para que Jesus não foi no inferno, no qual, vou pegar aqui só o texto para a nossa discussão, o qual foi e pregou aos espíritos em prisão. É o que diz o texto. Mas seria bom a gente ler aqui o texto, né? Para a gente não ficar nessa... Abre a sua Bíblia aí em 1 Pedro, né? Para a gente ter uma ideia mais real do texto. 1 Pedro 3, 18 a 20. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse morto aqui na carne e vivificado aqui no Espírito, não somos nós, é Cristo. É Cristo, irmãos. Por quê? Olha a sequência do texto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é o texto que muita gente se levanta para dizer que ele teve no inferno. Olha o verso 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Vamos entender esse texto aqui. Alguns entendem esse texto da seguinte maneira: a grande maioria dos cristãos e da igreja.
Jesus morreu, foi sepultado, e então no Espírito foi até o inferno e pregou aos espíritos aprisionados desde os tempos de Noé, ou seja, as almas dos homens que morreram no dilúvio. Parece que o texto está dizendo isso, mas o texto não está dizendo isso. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Pedro não usa nesse texto a palavra Hades, inferno. Então você já descarta aí a ideia de que Jesus foi ao inferno. Esse texto está expondo a longanimidade de Deus, tendo como pano de fundo os dias de Noé. Noé passou 120 anos pregando que viria o dilúvio e que o povo se arrependesse. Isso aponta, isso mostra a longanimidade de Deus sobre a humanidade. Vamos seguir mais. Pregar os espíritos em prisão, o que isso significa no texto? Olha o verso 18. O que diz o texto? Olha o verso 18. O verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos e pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, morto. Ele, não é eles, os injustos. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O tema do verso 18 é a ressurreição de Cristo vivificado em Espírito. É a sua ressurreição. O verso 19, Jesus ressuscitado pregou aos espíritos em prisão, isto é, Jesus pregou com a sua ressurreição a sua vitória. Para quem? Para o mundo espiritual. Que estão o quê? Aprisionados. Apocalipse 20. O diabo está preso. Esse aqui é o fato. Ele não precisa ir ao inferno para fazer isso. Ele fez claramente na cruz. Abra aí em Colossenses 2, capítulo 2, versos 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Aqui já está falando de nós. A ação de Cristo nos salvando. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. A lei fazia isso. Condenação e a punição. Que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Por quê? Porque nos condenava à morte eterna. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Por quê? Ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu a Cristo em tudo. E encravou na cruz a punição e a condenação que viria sobre o povo de Deus. Onde é que eu estou aqui? No verso... O verso 15. Esse aqui que nos interessa. E despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aonde é que Jesus triunfa? Diante do diabo, das potestades dos principados, na cruz, irmãos. Não é no inferno. Não tem cabimento isso. Não tem lógica, nenhuma lógica. Por quê? Porque a aparição do diabo para induzir o pecado no mundo foi pública. Gênesis, capítulo 3. E teria que ser pública também o triunfo de Cristo sobre Satanás. Isso foi exposto na cruz. Ele não precisou ir ao inferno. Nunca precisou ir. Nunca foi. Essa é a verdade. Essa é a verdade, irmãos. Despojando os principados e as potestades publicamente.
os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aonde está o triunfo de Cristo? Onde está a sua vitória? Na cruz, irmãos. Na cruz. Se Jesus fosse anunciar aos mortos o seu evangelho, estaria sugestionando uma possível salvação pós a morte, o que é totalmente repudiado nas Escrituras. Não tem sentido isso. Jesus não foi ao inferno. Os espíritos aqui em prisão é o diabo que está amarrado, irmãos. Está sob o controle de Deus. E eles foram vencidos. Jesus teve o triunfo sobre eles na cruz do Calvário, exposto publicamente. O quarto texto, ainda em Pedro, capítulo 4, verso 6. Que diz o texto? A vossa palavra seja sempre... 1 Pedro, desculpa, que eu estou em Colossenses. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Aqui está falando de quem? Da ressurreição dos mortos, em Cristo. Observe o texto. Observe o texto aqui. O que é que Pedro está dizendo com isso? Foi o evangelho pregado também a mortos. O texto não diz que Jesus foi ao Hades para pregar aos que morreram e estão lá. Pedro faz referência ao que estavam mortos em Cristo na ocasião da sua pregação. Aqueles que morreram em Cristo, quando Pedro pregava, vão receber a ressurreição. Por isso que o evangelho foi pregado a estes que estavam mortos, para serem salvos e ressurretos em Cristo Jesus. É isso que Pedro está falando aqui. Tem nada a ver aqui com Cristo e ir ao inferno e pregar para os mortos. Isto é, estes irmãos ouviram a pregação de alguma forma, mas que no presente momento em que Pedro estava pregando para essa igreja, eles já haviam morrido. E esses irmãos vão receber a ressurreição de seus corpos. Simples, né, irmão? Quando a gente procura querer entender e dar ouvido à palavra de Deus e caminhar sob uma verdade sem especulação, sem misticismo, com seriedade, com dedicação, nos submetendo à Escritura conforme a Escritura fala e ensina. Concluindo, irmãos, duas expressões de Jesus confirmam que ele nunca foi ao inferno após sua morte. E isso deveria nos bastar. Isso deveria ser o suficiente para nós nos aquietarmos a respeito disso. E entendermos o significado do inferno, que é a separação total de Deus e o lugar da plena justiça de Deus sendo aplicada eternamente. E entendermos a vitória de Cristo na cruz. Dois textos para a Igreja do Senhor bastariam para confirmar e para afirmar e para revelar que Cristo nunca foi no inferno. Primeiro, nós já lemos esse texto, Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Você vai dizer o que aqui? Que ele deixou e voltou para... Que ele deixou lá o ladrão salvo e voltou?
Não tem sentido, irmão. Nenhum. Se Deus governa todas as coisas, para quê Cristo ir no inferno? Com que objetivo? Com que propósito? Salvar os que estão lá perdidos? Não tem mais salvação. Por quê? Vamos chegar lá. E o segundo texto. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. O espírito não foi para o inferno. Ele entregou a Deus. Nas mãos de Deus. Dois textos claríssimos que nos apontam, que nos revelam a perfeita ressurreição de Cristo. A perfeita obra do Pai na vida dele. É importante que na teologia reformada, Cristo em momento algum foi ao inferno para sofrer, salvar pecadores, tomar a chave da morte da mão do diabo. Isso não existe. Nós não cremos nisso. A teologia reformada nunca e nem vai levantar essas teses teológicas. Antes, pelo contrário. Ela vai defender que Jesus nunca foi, porque não há texto, não há base para isso. Jesus sofreu em seu sacrifício a condenação e a punição de Deus contra o pecado. Seu maior tormento, cumprindo o juízo de Deus, foi Deus o ter abandonado. O que é que ele diz? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mesmo nesse abandono, Deus não o lançou no inferno, mas fez ele sofrer. Mas o seu juízo por causa do pecado, para salvar seu povo da condenação eterna, para satisfazer a sua justiça e assim salvar o seu povo da condenação eterna. Esse seria o melhor entendimento. O inferno é o pleno juízo de Deus e a total separação de qualquer relacionamento com Deus, reservado para todos os incrédulos e o diabo e seus anjos. Não há razão alguma para Jesus ir lá, pois o juízo de Deus já está decretado nesse local. Há um texto muito interessante, irmãos, em Hebreus, não é? Que diz que após a morte segue-se o juízo. Quem vai para o inferno? Não. Algumas aplicações para concluir o nosso estudo. Primeiro, creia na palavra de Jesus em Lucas 23, 46 e 43. Creia nessas duas declarações de Cristo. São suficientes para fundamentar a nossa crença, a teologia de que Jesus nunca foi no inferno. Segunda aplicação. Não dê ouvidos às falsas teologias, às heresias, aos falsos ensinos que dizem que Jesus foi ao inferno. Irmãos, isso não tem sentido. Ele não precisa ir lá para ser vitorioso. A cruz é o seu triunfo. A cruz aponta para isso, para o triunfo de Cristo sobre todo principado e potestade. E terceira aplicação, irmãos. Leia a Bíblia. Medite nela. Estude. Para que você cresça e amadureça e tenha uma vida espiritual saudável, alegre, bonita, que descansa no Senhor e na beleza da sua santidade e das suas promessas. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua bondade. Obrigado por quem tu és, Senhor. E obrigado pela tua vitória na cruz. Abre nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que, Senhor, possamos te amar, te adorar
e te buscar, Senhor. Nos motiva a ler tua palavra. Nos motiva, Senhor, a buscar o Senhor e a nos deleitarmos em tuas promessas, com sabedoria e com saúde. Obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo. Nos guarda, nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a minha alegria é logo vê-los, estarmos reunidos novamente. É um desejo do coração. Nós estamos há 2 meses separados, isso aí já é um bom tempo. Né? E a minha expectativa é que logo mais nós tenhamos a nossa reunião presencial. Não é? Eu ainda não recebi nenhuma orientação ainda do presbitério e também não tenho nenhuma orientação da prefeitura para nós abrirmos a igreja. Nós temos orado por isso. Então ore conosco, para nós voltarmos às nossas reuniões e à nossa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E obrigado por esse momento e obrigado por essa atenção, mesmo nesse vídeo. Que Deus abençoe. Amém.